Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu ler aqui com vocês e dar minha opinião sobre a parábola da candeia, tá? Ou, traduzindo para o nosso tempo, a lâmpada, tá bom? Ela se encontra lá em Mateus 5,14, Marcos 4,21 e Lucas 8,16, tá? Ela fala assim: ninguém há, depois de acender uma candeia, a esconde debaixo de um jarro ou a coloque sob a cama. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, de maneira que todos aqueles que entram vejam o resplandecer da luz. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fique escondido, nem debaixo de uma vasilha, tá? Lucas vai ter mais conteúdo, ele vai dizer também que não há nada que esteja em oculto, né, que não há de ser revelado e trazido à luz, né, publicamente. E aí ele termina falando que vede como ouvis, ao que tem lhe será dado, mais ainda, mas ao que parece ter, até o que tem lhe será tomado, né? Isso é um alerta, né, uma advertência ali para todos nós, na verdade. Mas, pessoal, o que eu quero dizer para vocês, que às vezes a gente aprende muito, é que todos nós, como os cristãos, temos um propósito, tá bom? Todos nós, eu, você que é cristão, temos um propósito, tá? O que a gente precisa é, primeiro, é claro, se você tem um propósito, a gente tem que começar a viver esse propósito, tá bom? Ou estudar esse propósito, trabalhar mais, na verdade. Ou, se a gente ainda está com essa dúvida, a gente precisa só entender aonde é que é o nosso propósito, tá bom? Porque muitas das vezes o nosso propósito não é em cima do altar no microfone, né? Ali como um pastor, por exemplo, ou de repente como um levita, né? Pode ser que o nosso papel seja ali como um obreiro, né? Ou uma obreira ali na intercessão. Pode ser que o nosso papel, o que é muito importante, é ali em frente à porta, por exemplo, né? Vamos dizer ali o recepcionista, né? Ou a recepcionista ali que fica, né, cumprimentando o pessoal que entra e que vai embora. Aquele papel, pessoal, tem experiências ali que é extraordinária para quem faz com amor, entendeu? Então, o que a gente precisa entender, e é claro, não somente na igreja, tá bom? Porque se você for parar para pensar, a gente fica na igreja o quê? 1h30, 2 horas. O nosso dia ele tem 24 horas. Tirando o tempo que a gente dorme, vamos supor que o nosso dia ele tem ali 18 horas, 16 horas. A igreja ela só tem 2 horas e os outros 14 horas. O que a gente fica fazendo? A gente não é cristão, né? Muito pelo contrário. Então, na igreja, a gente só tem um papel específico, tá bom? E aí vamos supor que está todo preenchido ali, né, o lugar de cada um, né? Se você está no banco, não quer dizer, e, claro, não quer dizer mesmo, tá bom? Eu só vou dizer aqui para deixar claro, não quer dizer que você não esteja sendo a candeia, que no caso é a lâmpada, ou a luz, ou o sal da terra também, que Jesus fala na parábola anterior, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: todos nós temos um propósito, tá bom? Não é somente o que está com o microfone. Você que está no banco também tem um propósito. A gente só precisa falar com Deus para saber onde Ele quer nos usar, tá bom? O segundo ponto Jesus deixa isso muito claro ali também na parábola. Ele fala: e pelo contrário, coloca em um lugar apropriado, a fim de que ilumine todo o cômodo, toda a casa. Então, o primeiro lugar que a gente deve mostrar, onde deve resplandecer essa luz, igual fala a parábola, é em casa, tá bom, pessoal? Então, em casa é o primeiro lugar, porque quando você aceita Cristo, você inevitavelmente, automaticamente, você começa a mudar de vida, tá? Eu quero dizer o testemunho, tá bom? Então, as coisas que você fazia antes, você não faz mais. É claro que não automaticamente, assim, do dia para a noite, estou em todo um processo, mas as primeiras pessoas que devem ver essa mudança em você é as pessoas em casa. Por quê? Porque as pessoas que estão conosco todos os dias, diariamente, tá bom? Então essas pessoas têm que ser a primeira a notar essa mudança, tá bom? E aí depois, como Lucas vai falar, depois não há nada que esteja oculto que não há de saber publicamente. Aí depois, né, não que você não possa fazer junto, né?
depois você está preparado para ir para fora da sua casa, tá bom? Nesse caso, né, quando eu falei que a gente fica ali 2 horas na igreja e as outras 14 horas, 16 horas, por exemplo, né, diferente do que a gente imagina, quando a gente fala assim, poxa, eu quero falar do amor de Cristo, né? O que a gente imagina é indo no meio da praça, subindo em um banco, na verdade, e falando com a voz mais alta. Pode até ser, né? Mas, igual ele fala na parábola, se a gente começa em casa, que é o lugar onde as pessoas estão conosco diariamente, e, entre aspas, é um lugar oculto, que depois há de ser falado publicamente, Deus quer também nos trabalhar com as pessoas que estão próximas de nós, né? Então, às vezes a gente está esperando um ônibus no ponto, tem uma pessoa, de repente, não vai chegar cuspindo versículos, né? Mas, pô, bom dia, né? Toda hora falar bom dia. 1 hora, de repente, a pessoa baixa a guarda, se ela estiver precisando, ela, poxa, eu não estou muito legal, o que já aconteceu comigo, né? Poxa, eu não estou muito legal. E aí é 1 hora onde você pode tentar falar alguma coisa, tá bom? Mas aí, no caso, deixamos o Espírito te usar ali, sem muito nervosismo e querendo falar vários versículos, tá bom? Tem que ser algo mais natural ali. Um companheiro de trabalho, uma companheira de trabalho na escola também, entendeu? No trânsito também pode ser, tá? Então, essa luz do mundo é isso, tá? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu falando a minha primeira vez foi quando eu estava na escola, e eu estava no ponto de ônibus e chegou uma moça, né, uma mulher, e aí eu, bom, boa tarde, né, já estava de tarde, já estava ali esperando o ônibus, e ela estava muito triste, ela começou a falar muito do trabalho dela, e eu vi que ela estava muito triste, colocando toda aquela situação muito para baixo, né, e aí eu, de alguma maneira, tentei reverter a situação, falando que não era um bicho de 7 cabeças, não era uma coisa ruim ter um trabalho, que muitos queriam ter um trabalho, né, que no final do mês tinha ali a nossa recompensa, que é tão boa, na verdade. E aí eu, sem falar de igreja, sem falar de Jesus nem nada, ela falou, eu já senti isso, você é cristão, né? Por quê? Porque é a luz que você vai falando para ela, e aí o Espírito Santo vai agindo, e entre aspas, eu vou falar escuridão porque é o contrário de luz, mas não é como se fosse algo assombroso, tá? Mas vai mostrando ali a intenção daquilo, e aquilo, a luz, ela assimila também como um calor, e aí você vai esquentando ela ali, iluminando ela, e a pessoa começa a ficar mais confortável, né? Porque no final das contas é isso, né? A luz, ela é muito mais apreciada do que a escuridão, né? O problema é que esse mundo nos dá uma paz de um jeito errado, uma paz falsa, né? Diferente do modo que Jesus nos dá a paz. Mas é isso, pessoal. A candeia, ela fala sobre todos nós, tá bom? Todos nós temos um propósito. A gente só precisa identificar aonde é que Deus quer nos usar. Nem sempre é na igreja, tá bom? Pode ser que você na igreja fique quietinho, no banco ali, sentado lá no último, mas fora da igreja você é extremamente ativo ali, né? Sempre está procurando uma oportunidade, e tá tudo bem, tá bom? Quando você vai numa igreja, não que tenha espaço para todo mundo trabalhar, mas às vezes está tudo ocupado, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai procurar uma outra igreja? Não, você fica ali quietinho, quando surge uma oportunidade, tenho certeza que Deus vai te chamar, né? E aquilo, na igreja a gente fica 2 horas, né? O dia tem 14 horas, 16 horas, e aí a gente não deve ser cristão somente ali, tem que ser também fora da igreja, tá bom, pessoal?